É nesse simpático município do Sertão Central pernambucano, que cresceu muito nos últimos tempos com os investimentos das obras de transposição do Rio São Francisco e da Transnordestina, que continuamos nossa viagem pelo sertão gonzaguiano. Por aqui, a paisagem da cidade pode até ter mudado, mas o tempo não apagou as lembranças do povo. Lembranças que trazem à tona as histórias de Luiz Gonzaga. Nossa visita começa no Sítio Santana, comunidade da zona rural. A recepção é no terreiro de Chão Batido, com festa ao som da manzuca, uma dança trazida pelos portugueses no século XIX e adaptada pelos quilombolas, antecedentes de Seu Nego do Mestre, que hoje comanda a sanfona. Sanfoneiro famoso, um dos maiores tocadores da sanfona de 8 baixos, também conhecida como pé de bode aqui pelo sertão. O mesmo instrumento que iniciou Luiz Gonzaga na música, como conta Seu Nego. Nos anos 1910, por ali assim, surgiu essa sanfona de 8 baixos, que não existia antes, era 2 baixos só. E Luiz Gonzaga, ele, em companhia do pai, já tocava sanfona de 8 baixos. Ele, quando menino, ele mesmo contava que, para não aborrecer Dona Santana, aí ele pegava o instrumento e ia para a roça. Ele dizia: ai, ai, sanfona de 8 baixos, no tempo que eu tocava na ladeira do riacho. Porque ele, para não estar aborrecendo em casa, ele pegava o instrumento de madrugada e ia lá para a roça. Eu fui convidado para tocar num aniversário, eu tinha 12 anos de idade. E eu sozinho, eu não tinha instrumento. Os outros irmãos não estavam. Aí eu fui em companhia do meu pai. Quando eu cheguei lá, eu fiquei chateado, porque a pessoa falou assim: me diga uma coisa, e o tocador este aí? Porque eu era um menino. Eu fiquei assim um pouco chateado com aquilo ali, mas eu tinha repertório, eu tinha compasso, eu sabia tocar no ritmo. E me deram tanto dinheiro, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro em minha vida. História bem parecida com a do Rei do Baião. Nesse sertão, todo mundo tem um pouquinho de Luiz Gonzaga, na alma e na memória. Seu Nego lembra com saudade de quando assistia aos shows de Seu Luiz. Na passagem dele por Salgueiro, aí fizeram uma bonita homenagem a Luiz Gonzaga. Aí ele tocou assim bem à vontade, assim bem pertinho da gente. A gente teve a felicidade de ver ele. Era uma pessoa assim tão humilde. E aí ele botou o chapéu de couro na hora de tocar e botou o gibão aqui na sanfona, no peito. Aí a voz dele estremecia a gente. A voz dele era um prazer a gente ouvir aquela voz de Luiz Gonzaga, tom nordestino. Aí essa vez eu estive bem perto de Luiz Gonzaga. Digo a você que as músicas de Luiz Gonzaga alegrou muito o sertanejo. Se eu tivesse vivo, eu dizia a ele: seu Luiz, eu quero ser um eterno aluno seu e muito obrigado pelo bonito pé de serra que você tem para mim. Nosso passeio continua no chalé Vila Maria, o imponente casarão na Praça Benjamin Soares. O prédio, construído em 1919, ainda mantém a mesma estrutura dos tempos em que recebia visitas ilustres. Pela casa que pertenceu ao famoso coronel Veramundo Soares, um visionário, dono de fazendas, fábricas e lojas da cidade, passaram políticos, religiosos e também artistas, como o Rei do Baião. As fotos espalhadas pelo chalé refletem as recordações da família de Veramundo. Aqui, fomos recebidos por Dona Inês Soares, neta do coronel. Ela nos contou sobre a relação de amizade que o avô construiu com o rei da sanfona. Essa amizade deles era uma amizade muito sólida, até porque Luiz Gonzaga é de Exu, então muito próximo daqui. E ele fez questão de vir para o aniversário de vovô e fez uma música do Balaio do Veramundo. E foi um sucesso. É tanto que agora, todos os anos no São João, a gente se reúne, a família se reúne, vem todos que moram fora. O nosso forró é exatamente o forró de Luiz Gonzaga, porque são as lembranças que nós tivemos desse período. Então, uma lembrança muito boa dessa amizade dele com o vovô. Então, uma amizade que ficou na história da nossa família. Isso aconteceu na infância da jovem senhora, mas as lembranças jamais foram esquecidas. Do pomposo casarão não mora mais ninguém, mas a família mantém o prédio, usado somente nas reuniões de confraternização dos parentes. Uma garantia de manter viva e guardada toda a história. Foi aqui no chalé que Luiz Gonzaga compartilhou momentos especiais ao lado do amigo coronel. Depois de ficar íntimo do sanfoneiro, Veramundo pediu a um músico que lhe ensinasse a dançar xote chachado.
Uma missão difícil e engraçada, que no fim rendeu a Gonzaga uma música chamada Balaio de Veramundo. Balai, 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 oi, me pegue, senão eu caio. O coroné Veremundo, dança ruim, mas inventou. Na música diz, né? Como é que ele dançava. Ele não tinha um molejo no corpo, então dançava empinando para frente, empinando para trás, como diz a música, né? Gonzaga fez mesmo história por onde passou. Cada nordestino tem uma coisa para contar, quer seja numa prosa, em fotografias ou mesmo tocando a sanfona. Depois de um dia inteiro de trabalho, nós fomos brindados com mais uma surpresa. O convite foi para conhecer a Casa do Sanfoneiro. O local foi construído para valorizar a profissão que deu a Gonzaga o título de Rei do Baião. Eu, particularmente, que sou sanfoneiro, tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa, dessa criação. E nesse ano de centenário do Rei do Baião, que é o carro-chefe de tudo, Luiz Gonzaga fez a parte dele, deixou esse trabalho muito bonito, uma coisa eterna, que é uma coisa eterna, vai se passar gerações e mais gerações, e o Rei do Baião, com fé em Deus, onde ele estiver, ele nunca vai ser esquecido. A paixão pelo instrumento tão amado por Gonzaga parece mesmo que contagia. É fulminante, envolve o velho e se renova no novo. Foi assim com João Cláudio, que aprendeu a tocar há um ano e quer seguir a carreira de sanfoneiro. Luiz Gonzaga, ele inovou na música brasileira. Isso é uma cultura que nunca deve acabar. Isso aí sempre deve estar passando, essa cultura de Luiz Gonzaga, da sanfona do Nordeste, sempre tem que estar passando de geração em geração.